Viva, muito boa noite. Bem-vindo à edição de quarta-feira do seu jornal principal. Confira os destaques. Jurista Álvaro Duarte afirma que sobrelotação nas cadeias constitui violação dos direitos humanos e o Estado deve ser responsabilizado. Presidente da República diz que o Tribunal Judicial deve melhorar a qualidade do funcionamento dos magistrados. Renamo acusa a Frelimo de estar a dificultar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Sobrelotação nos estabelecimentos penitenciários constitui violação dos direitos humanos e o Estado deve ser responsabilizado pelos danos, neste caso, causados aos reclusos, afirma o jurista Álvaro Duarte. Enquanto isso, o presidente da Associação dos Juízes, Carlos Mondlane, diz que não se deve generalizar a responsabilização. Até 31 de dezembro de 2020, o país contava com 157 estabelecimentos penitenciários com capacidade de albergar 8.498 reclusos. No entanto, o registro de reclusão era de 18.752, o correspondente a uma sobrelotação de 10.254. Os números foram avançados pela Procuradoria-Geral da República. Deste conjunto, 5.561 da população penitenciária estava em prisão preventiva. E é neste capítulo que nós recebemos denúncias de alguns que estiveram nesta prisão. A cadeia central, na cela, ficam mais de 100 reclusos. É um pavilhão fechado. Ficam lá mais de 100 reclusos. Não há espaço para dormir. Vocês sentam um atrás do outro, colados, como se estivessem naqueles navios que carregavam escravos, denominados negreiros. Sobre este cenário, o jurista Álvaro Duarte refere: a sobrelotação por si só constitui violação de direitos humanos, sobretudo no atual contexto da pandemia. Mas o denunciante relata casos mais graves. Quando tentas dormir, não podes se movimentar para um outro lado, é apenas uma única posição. Se tens alguma situação, uma necessidade básica, uma necessidade biológica por fazer, se levantas do local, vais para um outro local, para ir para a casa de banho, por exemplo, quando voltas tu não tens espaço para continuar com o teu sono ou dormir durante aquele dia. Então és obrigado a ficar de pé toda a noite. Nestas circunstâncias, o jurista realça: os presos têm direitos humanos de coabitarem num estabelecimento correcional com mínimas condições de higiene e segurança. E, portanto, esses são os direitos. Portanto, a eles lhes é conferido a circunstância de terem direitos a condições de higiene, segurança e saúde. Os presos não são obrigados a coabitar em condições desumanas, sem higiene, sem segurança. Mas não é o que se verifica no estabelecimento penitenciário preventivo da cidade de Maputo, segundo relata o denunciante. E é um lugar onde se perde tudo. Tu perdes tudo, onde também podes se contaminar com outras doenças, como tuberculose, podes ser violado sexualmente por outros reclusos. Corres todo tipo de riscos. Afinal, e de quem é o dever de garantir o cumprimento dos direitos humanos nos estabelecimentos penitenciários? O presidente da Associação Moçambicana de Juízes, Carlos Mondlane, responde: O Estado moçambicano tem obrigações para garantir os tais direitos, liberdades e garantias do recluso. O grande desafio que nós como Estado devemos ter não é tanto da responsabilidade do Estado na violação desses deveres, é mais na atuação de determinados agentes do Estado. Duarte finaliza: se o Estado faltar efetivamente com a criação dessas condições, terá que ser responsabilizado. Lembre-se que a sobrelotação nas penitenciárias, tida como uma violação dos direitos humanos, foi anunciada pela Procuradoria-Geral da República
que, no entanto, é órgão do Estado que deve garantir a legalidade. E o Presidente da República exige que o Tribunal Judicial melhore o funcionamento da magistratura. Inhosse reiterou o compromisso na edificação da justiça no país. O projeto Um Distrito, um Edifício Condigno para o Tribunal de Moçambique já é uma realidade, já não é sonho. É com este pronunciamento que o chefe de Estado lançou a primeira pedra de construção do edifício do Tribunal Judicial Distrital do Infulene. A iniciativa, lançada na manhã desta quarta-feira, é fruto do projeto Um Distrito, um Tribunal Judicial Condigno. A mesma visa construir e reabilitar até 2023 edifícios para o funcionamento de tribunais judiciais em todos os distritos do país. Esta iniciativa materializa os compromissos por nós assumidos na chefia do Estado moçambicano, ao reconhecermos que as infraestruturas constituem um suporte importante do desenvolvimento econômico e social, influindo decisivamente na melhoria da prestação de serviços e no bem servir ao cidadão e, consequentemente, nas suas condições de vida. O Presidente da República espera que o projeto torne a justiça célere e que contribua para o respeito dos direitos humanos no país. Os tribunais que serão construídos no âmbito da iniciativa devem ser verdadeiros espaços de reforço da cidadania, espaços de reforço da confiança que os cidadãos devem depositar na nossa justiça. Locais onde se vela pela salvaguarda dos direitos humanos e, em última instância, pela dignidade da pessoa humana. Além da construção de novos edifícios, pretende-se nos próximos anos requalificar e reabilitar os edifícios já existentes, por forma a melhorar as condições de comodidade e dignidade dos quadros que nelas operam, bem assim de todos quantos procuram seus serviços. Filipe Inhosse voltou a assegurar que o foco do governo é a edificação de edifícios da justiça em todos os distritos do país. A falta de tribunais a funcionar em todos os distritos é um impedimento real à efetivação de acesso aos tribunais formais, tendo em conta a vasta extensão do nosso território. O nosso foco é o distrito, com atos, assim como fazemos com escolas, hospitais, serviços bancários, energia, água e outros projetos de desenvolvimento. Lembrar que o projeto Um Distrito, um Tribunal Judicial Condigno teve seu lançamento na província de Gaza em agosto do ano passado. Por seu turno, o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muxanga, diz que a construção da infraestrutura vai descongestionar o Tribunal da Machava. Já o governador da província de Maputo, Júlio Parruque, assume que há muitos processos pendentes devido à falta de tribunais na Matola. Governantes reagiam momentos após o lançamento da primeira pedra, Um Distrito, um Edifício Condigno. A iniciativa que hoje é lançada é mais um passo que chamaríamos de decisivo no acesso aos tribunais em condições de igualdade. E a igualdade no acesso à justiça significa, igualmente, que ninguém deve ser discriminado em razão do distrito onde reside. Nesse aspecto, a igualdade é um condimento importante da própria noção de justiça, porque é justo que os cidadãos tenham as mesmas oportunidades de acesso à justiça, independentemente do local da sua residência. A inexistência de tribunais em todos os distritos ou o seu funcionamento em edifícios inadequados tem vindo a limitar o pleno exercício desse direito fundamental, com assento constitucional de acesso à justiça e ao direito em condições de igualdade e dignidade. O governador da província de Maputo, Júlio Parruque, deu boas-vindas ao projeto e referiu que há mais de 15 mil processos pendentes devido à falta de tribunais na Matola. A falta de tribunal no Infulene, de forma particular, contribuiu significativamente para os 15 mil processos pendentes registrados em 2020 em tribunais na província. Geolocalização do Tribunal do Infulene, aqui no bairro de La Vela,
é a mais acertada, pois aproxima a justiça às nossas comunidades, assim como reduz a pendência processual, permitindo que os cidadãos que esperam justiça economizem o tempo em tribunais e tenham mais disponibilidade física e emocional para se dedicarem ao trabalho e mais trabalho. Já o presidente da Associação dos Juízes de Moçambique, Carlos Mwangane, entende que a iniciativa demonstra a existência da justiça no país. Um momento de festa para a família da justiça, porque a partir do momento que o Presidente da República cria uma iniciativa de que em todo o país cada distrito deve ter um tribunal, está a revelar que existe um comprometimento por parte do Governo para que nós tenhamos uma justiça efetiva, uma justiça que passa acima de tudo por ter recursos materiais, recursos financeiros e também recursos humanos. Para esta iniciativa serão desembolsados do Governo mais de 2.000 milhões e 500 meticais. Todas as obras da fase 1 estão orçadas no montante de 2.000 milhões, 871 milhões, 775 mil e 600 meticais, dos quais o Governo disponibilizou 2.000 milhões e 500 milhões de meticais. O valor remanescente será financiado pelo cofre dos tribunais. Seguimos com outras notícias. Jovem volta ao convívio familiar depois de ter sido confundido com terrorista no distrito de Palma, em Cabo Delgado. Depois do início dos ataques terroristas no distrito de Palma, foi também o início da desconfiança de populares nas zonas que decorrem ataques armados. O exemplo disso foi este jovem na imagem, que responde ao nome de Farouk Ibrahim Júnior, de apenas 19 anos de idade. Foi confundido de terrorista quando o mesmo tentava fugir depois do cheiro da pólvora chegar na vila. O mesmo é um trabalhador de segurança privada, afeto no Hotel Amarula, onde cumpria a sua escala de serviço no distrito de Palma. Este conta o drama que passou depois de ser pego com as Forças de Defesa e Segurança. Depois do dia 28, estávamos a sair de carro. Daí aconteceu a emboscada. Logo saímos todos do carro. Entramos na mata. Depois que entramos no mato, ficamos quase 5 semanas. E quando chegaram, como é que você foi parar nas mãos desse insurgente? Não fui pego com insurgente. Apenas fui pego com militares. Sim, sim. Quando pegaram, o que é que eles fizeram? Nos taparam, nos vendaram e nos levaram no quartel. E logo começaram a nos bater. As redes sociais chamaram a atenção aos usuários. A circulação destas imagens foi o motivo da descoberta da veracidade. A família do inocente jovem dirigiram-se no comando da PRM. Foi daí que certificaram a inocência do cidadão confundido de terrorista junto aos seus dois amigos. Recebeu-nos bem, o comandante, e ele é que me tranquilizou. Quando me perguntou como é que meu filho se chamava, pediu-me as fotografias e pediu-me o meu bilhete, eu dei. Ele dali fez as ligações dele ali mesmo, com colegas dele, teve a confirmação. Foi quando ele disse, mamãe, vai para casa descansar. Até sábado ou domingo há de entrar em contato com o seu filho. O seu filho está bem, vai para casa. Segundo a informação dada pela família, a TV Sucesso chegou a saber que tem ainda membros familiares que sumiram por conta de ataques que decorrem na vila do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Enquanto isso, o pesquisador João Feijó diz que os terroristas pretendem cercar Mocímboa da Praia por via marítima e terrestre e é alvo de ataques por ser um local, neste caso, estratégico do abastecimento de afuns. Estudo publicado recentemente no país revela que Mocímboa da Praia tornou-se alvo dos terroristas devido à sua localização estratégica. Feijó comunga da mesma ideia e diz que o objetivo dos terroristas é controlar a área e a alusão. Para além do objetivo militar de conquistar território, nota-se que este grupo tem uma estratégia de cercar Palma, portanto, se formos a ver o objetivo
de ocupar Mocimboa da Praia tinha o interesse estratégico do Porto, o objetivo de ocupar aquela estrada que vai de Mocimboa para Palma tinha como objetivo asfixiar economicamente, portanto, o abastecimento ao projeto da Afungi, quando eles ocupam também Pundanhar e ocupam depois a zona transfronteiriça com a Tanzânia, eles praticamente cercaram Palma. Palma está cercada por todos os lados, por via marítima, terrestre. Então, houve claramente a intenção de atrasar o projeto de Afungi, perturbar o projeto da Afungi. Isto lança a ideia de que quem... O pesquisador diz que, além de jovens, as crianças têm sido recrutadas pelos terroristas. Muitos são crianças, são pré-adolescentes que são raptados e são logo doutrinados naquilo, nesse discurso de ódio, nesse discurso de violência, nesse discurso que chamam de jihad, né? E depois são integrados, é-lhes dado treino militar e muitos dos ataques são protagonizados por crianças, 15, 16, 17 anos. De salientar que o porto de Mocimboa da Praia havia sido capturado pelos terroristas. João Feijó entende ainda que o governo deve criar políticas de integração em Cabo Delgado para evitar ambiente hostil entre a população e as forças de defesa e segurança, com destaque para a prestação de serviços básicos nas comunidades por parte das FDS. O relator da Universidade de Rovuma conclui haver ambiente hostil entre a população e as forças de defesa e segurança, e a falta de apoio é apontado como a causa principal do fracasso das forças governamentais. O sociólogo João Feijó entende que é preciso resgatar as políticas de integração populacional usadas na luta de libertação. Constatamos que a Frelimo teve sempre mais sucesso militar quando tinha o apoio da população. Quando não tinha o apoio da população, tinha sempre mais dificuldades. Quando se relacionar com a população em jeito de desconfiança, naturalmente que a resposta da população será de desconfiança em relação às forças de defesa e segurança. Feijó propõe maior cooperação nas comunidades como prestação de serviços básicos. O Estado deve envolver a medicina militar no apoio à população, nas consultas materno-infantis, na distribuição de alimentos, deve envolver toda a engenharia militar na construção de furos de água, no melhoramento de pequenas vias de acesso, porque a população tem que sentir que o militar está do seu lado. O Estado necessita de maior capacitação ao nível militar. O sociólogo sugere que se crie política de inclusão social para que não se recorra à violência como forma de resolver os problemas. Podemos estar a excluir as pessoas, porque é do contra, este aqui não podemos deixar que ele cresça, porque se ele não tiver esse espaço de participação, ele vai entrar naquela rename social. Aquela rename social é aquele grupo de população que cresceu a pensar que o governo só entende com base na violência, que os funcionários do Estado enriquecem à custa da sua posição privilegiada no Estado, então melhoram a sua vida à custa da desgraça da população normal, da população comum. Então, isto cria-se a ideia de que quem está ao serviço do Estado está a enriquecer para si e não para desenvolver a população. De recordar que o vice-chefe do Estado-Maior-General, Bertolino Capitini, reconheceu haver ambiente hostil entre a população e as forças de defesa e segurança em Cabo Delgado. O membro da Comissão Política da Renamo, Hermínio Moraes, diz que a Frelimo está a dificultar o processo de DDR e acusa alguns administradores distritais de perseguirem seus membros desmobilizados no âmbito do desarmamento, desmobilização e reintegração. O membro da Comissão Política da Renamo, Hermínio Moraes, falava na cidade de Chimoio nesta quarta-feira, no encontro com os desmobilizados, por ocasião das celebrações do início da luta pela democracia. Esse DDR que está a andar a passos de camaleões é porque a própria Frelimo não está a criar condições para que o DDR pudesse ter o seu fim. Hermínio Moraes disse que os guerrilheiros desmobilizados têm sido perseguidos por alguns administradores distritais. Mesmo aqueles que estão a se beneficiar do DDR,
quando regressam às suas zonas de origem em vários distritos, são perseguidos. Ou não são perseguidos, meus irmãos? Há vários administradores esses, enquanto os chefes lá em Maputo sentam-se e firmam acordos de paz, de boa harmonia, de boa vizinhança, administradores e chefizitos do Partido Frelimo nas localidades e em distritos perseguem os nossos homens. Antônio Mulima, delegado político provincial da Renamo em Manica, lamenta que o povo não esteja a usufruir da democracia na sua plenitude. Embora que os outros não conseguem saber o que é a democracia e o que a gente assistimos nesta democracia é perseguição, não aquilo como a Renamo pensava. Bancadas parlamentares da Assembleia da República dizem que a preocupação do governo sobre a falta de transparência da Sasol revela que ainda há desvio dos dividendos, neste caso destinados aos cofres do Estado. Esta semana, o governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, veio denunciar a falta de transparência na prestação de contas por parte da multinacional sul-africana Sasol. Entretanto, as três bancadas parlamentares dizem que a situação revela que há sonegação de informação sobre os rendimentos das multinacionais que se encontram a operar no país. E o Movimento Democrático de Moçambique aponta o envolvimento de forças alheias ao processo. Temos que acreditar, e sempre dissemos, por causa de mãos estranhas que têm se metido nas pessoas, nos projetos, acabamos não sabendo, o povo moçambicano não sabe os contratos que são dados, razão pela qual tem muita razão o governador quando diz isso. Eu acho que devia saber quanto se produz e qual é a parte social da população em geral. Então não há essa abertura porque os contratos não são do alcance de qualquer um, apenas dos negociantes. Já o partido no poder é mais cauteloso e sublinha a necessidade de se apurar a veracidade dos factos por parte das autoridades judiciais para esclarecer os contornos da alegada ausência de transparência na alocação de dividendos ao Estado por parte da Sasol. As multinacionais, quando estão no país, são regidas por alguma legislação nossa. E se foi descoberta esta fragilidade, foi bem que veio ao público e queremos acreditar que a própria Sasol poderá se posicionar no sentido de melhorar não apenas a prestação de contas, mas também a comunicação como um órgão que opera na província. E devemos deixar as instituições de direito poderem trazer a verdade. Mas já foi despoletado o assunto, penso que a própria Sasol estará preocupada em provar que isto não constitui verdade. A Renamo fala do retrocesso na aplicação da lei devido à inércia do sistema judicial, o que acaba legitimando o desvio de fundos e a aplicação das receitas advindas da exploração. E quando não há transparência, significa que há desvio da aplicação, significa que há, na verdade, um retroceder de um princípio basilar, que é a prestação de contas. Só lembrar-lhe que muitas multinacionais que nós temos em Moçambique, há apadrinhamento de figuras, as nomenclaturas lá estão. É bem possível que um governante esteja distante desta informação e passe a reclamar devido à transparência. Mas agora faz sentido sim, porque nós somos um Estado de Direito Democrático e essa qualidade nos obriga a componente de transparência acima de tudo. A Sasol explora o gás natural entubado na província de Inhambane e está a implantar uma plataforma para a produção de energia elétrica em grande escala. Deputados dizem que a Procuradoria-Geral da República precisa deixar de andar à reboque do governo e colocar os barcos em asta pública antes que os mesmos depreciem no mercado. São, no total, 30 barcos que foram adquiridos pela extinta Ematum num investimento de 850 milhões de dólares em 2013, com o intuito de revolucionar a pesca deste cardume no país. Entretanto, com a descoberta da dívida oculta, o projeto parou no tempo, visto que a empresa tornou-se insustentável, situação agravada com a extinção da empresa. E a revolução da pesca de atum não passou de apenas uma promessa, visto que os barcos estes continuam atracados no porto de Maputo sem carburar. Fernando Bismarck
alerta sobre os prejuízos que a paralisação poderá trazer ao governo. Eu acho que o melhor caminho era colocar em asta pública para que os pescadores e outros interessados na área de cabotagem, na área de pesca, pudessem, portanto, adquirir estes barcos, porque onde estão, obviamente vão se degradar e é, digamos, mais prejuízo para o governo, portanto não terá como recuperar os recursos portanto, despendidos na aquisição destes barcos que estão, digamos, a degradar-se no porto de pesca. Para recuperar os recursos perdidos, assistimos quando foi extinto o nosso banco. A não responsabilização dos contraentes da dívida e a inércia da PGR são apontados como os principais fatores que poderão estar por detrás do fracasso desse projeto de pesca industrial do atum. Neste caso moçambicano, as nossas leis elas são aplicadas na inércia, ou seja, há uma abstenção de olhar pelo rigor na aplicação das normas jurídicas. Daí, o Estado vai continuar a ser o centro de onde os malfeitores encontram a saída para se enriquecerem ilicitamente. O PGR está preocupado em proteger e não está ao lado de problema, no caso de levar os prevaricadores a barra do tribunal para responderem pelos seus fatos danosos. De lembrar que a Frelimo defende a liquidação do património para que seja reaproveitado para outras atividades, com vista a impedir que o Estado seja lesado pela segunda vez. Seguimos com outras notícias. O presidente da Guiné Equatorial condenou hoje o terrorismo em Cabo Delgado e diz que a CPLP não deve ficar indiferente ao fenómeno. Teodoro Obiang, que falava na abertura da Cimeira da Confederação Empresarial da CPLP, enalteceu um evento que decorre em Malabo. Na abertura da primeira Cimeira de Negócios da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, que decorre em Malabo, capital da Guiné Equatorial, o presidente do país, Obiang Nguema Mbazoko, discursou e, na sua locução, falou sobre o terrorismo em Cabo Delgado. A República de Moçambique está sendo palco de agressões perpetradas, programadas e financiadas a partir do exterior das suas fronteiras e que já ceifam vidas humanas, deslocação das populações, destruição de bens, pessoas e públicos, semeando assim o terror no norte daquele país. Mais do que condenar o terrorismo em Cabo Delgado, Obiang referiu igualmente que a CPLP não deve ficar indiferente ao que está a ocorrer em Cabo Delgado. A nossa organização não deve permanecer alheia a esta tragédia que ultrapassa a dimensão de simples conflito interno e uma agressão. À voz de Obiang, que condena o terrorismo em Cabo Delgado, juntam-se os empresários e diplomatas da CPLP. O Estado da Guiné-Bissau, que eu represento, naturalmente é completamente solidário, absolutamente e sem limites, solidário com o povo irmão e o Governo da República de Moçambique. Naturalmente que este desafio que Moçambique enfrenta é um desafio que todos nós também enfrentamos, compete-nos a nós. Naturalmente, dar as mãos, somos solidários, temos a total disponibilidade dentro das nossas limitações, mas também do conhecimento que nós temos, enfim, de fenómenos semelhantes noutras zonas, noutras geografias, nomeadamente no Sahel, que nós acompanhamos, não é tão longe de nós, da Guiné-Bissau, e estamos disponíveis naturalmente para apoiar Moçambique, quer no plano concreto, quer no plano internacional, lá onde nos for possível. Estamos completamente abertos, Moçambique pode contar connosco. Todos os países membros da CPLP, e não só no internacional, devem estar ao lado de Moçambique, do governo e do povo moçambicano. É inadmissível o que é que se passa em Ponta Delgada, é inadmissível. Daí que cada um com os seus meios próprios
nós todos devemos ajudar. Nós todos devemos ajudar e estar prontos, porque essa luta, no fim, não é uma luta do povo moçambicano, é uma luta da comunidade internacional, é uma luta de todos nós. Hoje em Moçambique, mas amanhã pode ser em outro lugar qualquer. Portanto, nós não podemos ignorar e deixar que coisas do tipo que acontecem em Ponta Delgada possam acontecer perante a indiferença da comunidade internacional. Moçambique está a fazer um esforço enorme para combater o terrorismo, mas esse esforço não deve ser só do povo moçambicano. Nós todos temos a obrigação e o dever de contribuir, estar junto com Moçambique, cada um dentro das suas possibilidades, para combater esse flagelo, para impedir que se transforme numa crise mundial mais terrível e pior para todos nós. Mas ninguém no mundo inteiro entende o porquê de Moçambique não aceitar uma ajuda fraterna para resolver a questão a norte, não é? Já morreu tanta gente, está tanto desalojado. Pronto, eu dou as maiores felicidades, mas não se entende porque é que a coisa não se resolve de uma forma mais célere. Estamos dispostos e sempre presentes e sempre de uma forma muito permanente a apoiar todas as iniciativas do governo moçambicano no sentido de combater e terminar com essa praga, né? Porque não é só, infelizmente, não é só em Moçambique, mas também em outros países africanos, terrorismo. Então, a nossa solidariedade com o povo moçambicano e dizer que o povo angolano está com o povo moçambicano nessa sua luta pela paz. A Cimeira da Confederação Empresarial da CPLP iniciou esta quarta-feira na capital equatoguinense. O evento vai até esta sexta-feira. Aqui na Cimeira de Malabo, capital da Guiné Equatorial, os empresários moçambicanos também poderão partilhar com a Guiné Equatorial particularmente sobre como fazer gestão de desastres e como é que o setor privado pode dar o seu contributo. Há bem pouco tempo, Bata, uma região aqui da Guiné Equatorial, sofreu uma tragédia com explosões que fizeram dezenas de feridos e também mortos. Moçambique pode partilhar sua experiência, como é que o setor empresarial dá sua mão neste tipo de fenómenos, uma vez que tem larga experiência. De Malabo, capital da Guiné Equatorial, Romeu Carlos, para a TV Sucesso. E a CPLP quer que a comunidade esteja mais unida e com facilidades no ambiente de negócios. O presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salim Abdullah, diz que é preciso celeridade na criação de um tribunal da comunidade e um banco. A classe empresarial da CPLP tem vários sonhos e um dos principais é tornar na organização uma das maiores comunidades de negócios do mundo. A língua é um fator econômico e pode representar até 17% nos custos das PMEs em especial. Salim Abdullah diz ser necessário a promoção de um ambiente de negócios na região e para facilitar a resolução de possíveis conflitos, o tribunal a ser criado será determinante. Neste momento, este projeto se encontra em uma fase muito avançada. Foi constituída uma comissão que está a trabalhar afincadamente no tema, já produziu várias propostas de documentos e, recentemente, produziu também um questionário com um conjunto de questões com vista à definição de um modelo consensual para a constituição do referido Tribunal Arbitral. Abdullah aponta ainda outra atenção que a CPLP deve dar neste momento, que é o banco que a comunidade pretende. Vai apoiar e financiar projetos bons de pequeno, médio ou grande porte, ultrapassando assim a dificuldade de acesso ao financiamento que muitas vezes tem um elevado custo nos países da comunidade, inviabilizando os referidos projetos. Nesta primeira cimeira de negócios da CPLP participam mais de 30 empresários moçambicanos que exploram diversas áreas. Já o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que Moçambique deve colher experiências da Guiné Equatorial na gestão dos hidrocarbonetos. Leonardo Simão mostra-se feliz com a cimeira. A Guiné Equatorial tem uma experiência bastante vasta na área dos recursos minerais nos hidrocarbonetos. Eu penso que a experiência deles
interessa a Moçambique e também o conhecimento das empresas que trabalham com elas também é do interesse de Moçambique. Moçambique está a dar os primeiros passos, portanto, nesta área e é sempre útil ter uma interação com países que têm avanços maiores para sempre aprender. Só para ter uma ideia, nós já conseguimos fechar agora um memorando importante de troca de experiência, de formação e até de conteúdos entre Moçambique, Guiné Equatorial e Portugal. Outra coisa que conseguimos também, que acho que foi importante, Moçambique vai ser coprodutora do primeiro evento de Miss Palop. E Moçambique vai ser o host, vai receber este evento e nós já conseguimos fechar este acordo. Portanto, esperamos conseguir cada vez mais acordos aqui em termos de formação, de troca de conteúdos e até, porque não, de venda de conteúdos. A outra coisa que nós temos conseguido aqui é criar um grupo grande de interesse dos empresários para que eles possam promover os seus produtos em Moçambique. Está a ser muito, muito importante participar deste grande evento. E nós, como Bolsa de Valores, estamos aqui para procurar contactar, dialogar, mas também atrair empresas, atrair investidores do espaço da CPLP para poder trabalhar em Moçambique, para poder investir em Moçambique e também para poder incrementar o nosso mercado de capitais. Nós, neste momento, temos uma capitalização bolsística de 17,8%, mas queremos incrementar isto para 21%, 22%, 30% nos próximos anos. Moçambique tem claramente vantagens comparativas e competitivas na área, por exemplo, energética, do complexo mineral energético, na área do turismo, na área do agronegócio, na área da promoção da industrialização e também na área de pescas sustentáveis. Portanto, essas são algumas áreas vitais para o desenvolvimento, sem descurar, por exemplo, áreas transversais como as infraestruturas, a pavimentação de infraestruturas e também o setor financeiro, o domínio onde está envolvida o mercado de capitais e particularmente a Bolsa de Valores. O Governo interrompeu o orçamento de 5 municípios da província de Gaza devido à discrepância de dados referentes à densidade populacional e limite territorial. Por exemplo, o município de Xaixai viu seu orçamento cortado em 40 milhões de meticais. Outras autarquias que viram seus orçamentos reduzidos são Manjacaze, Chibuto, Vila da Macia, Praia de Belém e Chokwe. Estes deviam receber um montante este ano para viabilizar os projetos de desenvolvimento. Para o vice-presidente da Associação dos Municípios de Moçambique, Emílio Xavier, disse que a decisão do governo central afeta o funcionamento dos municípios da província de Gaza para a intervenção nas estradas, assim como nas infraestruturas municipais, só para citar exemplos. Isso resultou de discrepâncias de dados entre os dados oficiais que estão no Ministério, no INE e a realidade no terreno. Estamos a falar de dados do território municipal e do número de população. Há fundo de compensação autárquica de um corte de cerca de 25 milhões. No que concerne ao fundo de investimento, é um corte próximo aos 15 milhões e isto constrange o desenvolvimento da cidade, limita a velocidade com que vínhamos trabalhando em 2018. Entretanto, Emílio Xavier, que cumulativamente é presidente da autarquia de Xaixai, assegurou que há um trabalho em curso para esclarecer o problema. Mas gostava de assegurar também que no ano passado fizemos um trabalho
com os ministérios de tutela e esse trabalho continua este ano. Temos esperança que este ano poderá se repor o orçamento, tendo referência ao orçamento de 2019, enquanto se discute os critérios de cálculo do orçamento. O caso foi submetido ao Conselho de Ministros no ano passado, com imagens de Paulo Mongoi, Emílio da Conceição, província de Gaza. Obrigada por permanecer aí desse lado. Seguimos com a informação. Professores na cidade da Beira exigem ao governo para que haja uma vacinação inclusiva da Covid-19 no setor da educação. Condições precárias de trabalho e um contato direto entre professores, alunos e entre colegas de carteira constitui um risco enorme de contaminação da Covid-19, entre outras doenças respiratórias nesta época fria. Praticamente estamos a trabalhar muito arriscados, de facto, devido às condições que nos encontramos aqui na escola. Sim. Como que têm se comportado as crianças na sala de aula? Comportam-se da maneira correta, por enquanto, né? Só nessas condições que estamos, não temos como endireitar-lhes na totalidade. De que condições está-se a referir? Do distanciamento, né? Não temos essas condições para tal. Há falta de quê neste momento, para que haja um distanciamento entre os alunos? Das carteiras, muito mais. De máscara, luvas cirúrgicas e álcool gel, a professora da 2ª classe na escola de Mungaça procura de todas as formas prevenir-se e contagiar terceiros. Uso o álcool que aqui tenho e as luvas, já que trabalho muito mais, uso muito as luvas devido neste processo de correção, né? Porque pego cadernos de cada um para poder fazer a correção. Não sei em que condições as crianças encontram-se, né? Então, para me tomar precaução, uso mais as luvas e o álcool gel. A vacinação contra aquela pandemia seria uma forma fiável de precaver-se associada aos métodos recomendados pelo setor da saúde, mas poucos são os funcionários públicos abrangidos. Fiquei surpreendido ontem quando um colega da EPC Max Sange liga para mim a dizer que já tinha sido vacinado. Então, como estávamos a comunicar via mensagem, procurei saber que tipo de vacinação. Então, quando me disse que era a vacina contra o coronavírus. O correto para o diretor da escola de Mungaça é vacinar todos os professores. Eu penso que haveria toda a necessidade, da maneira como fizeram com o Ministério da Saúde, vacinar todo o pessoal do Ministério da Saúde, seria de igual maneira que deviam ter feito para o Ministério da Educação. O professor de Ciências Sociais na EPC Ndunda, Tomás Manuel, é da mesma opinião e vai mais longe. Neste preciso momento, o que era necessário era vacinar o próprio professor, assim como o próprio aluno que está sempre em comunicação com o professor. Porque existe uma ligação muito íntima entre o professor e o aluno. Logo, tinha que se vacinar ambos grupos, né? O professor assim como o aluno. Há sempre um risco vacinando apenas um professor e deixando os alunos? Realmente existe risco, porque se vacina o professor, o aluno pode vir a contrair o coronavírus, neste caso, e vai para a escola. Neste caso, o sistema de vacinação que o professor passou passa a ser inútil, porque pode também apanhar o vírus que o aluno traz. Segundo eles, dessa forma prevenir-se ia cada vez mais a população, imunizando os que mais contatos e nos aglomerados têm estado. Um óbito, 5 internados e 2 altas hospitalares foram registados nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde, através do comunicado de imprensa, refere que o óbito é um homem de nacionalidade moçambicana de 75 anos de idade. As autoridades sanitárias avançaram também que o país registrou mais 21 casos positivos nas últimas 24 horas, resultantes de testes feitos a 698 indivíduos suspeitos. Assim, Moçambique tem um cumulativo de 70.052 casos positivos, dos quais 69.736 são de transmissão local e 316 são importados. Por outro lado, a fonte anunciou o internamento de mais 5 pacientes, todavia, 2 tiveram altas hospitalares. Aliás, o país não registrou nenhum recuperado da Covid-19 nas últimas 24 horas.
Importa sublinhar que neste momento 8.858 cidadãos observam ainda a quarentena domiciliar e 928 contactos de casos positivos estão em segmento. Cidadão é acusado de ameaçar e abandonar esposa, alegadamente por esta estar a viver com 4 enteados na mesma casa, no bairro 1º de Maio, em Quelimane. O jovem teria abandonado a sua esposa como forma de contestar viver na mesma residência com os seus enteados. A senhora, por sinal desempregada e que contactou a TV Sucesso para denunciar o marido, conta estar a passar dificuldades para sustentar a si e aos seus filhos. Aliás, a mulher conta que, devido às dificuldades, por vezes pessoas de boa vontade têm lhe ajudado em alimentação. Mas me deixou aqui em casa nem nada, nem nada, nem nada, nem nada, nem centavo. Eu assim estou mal, eu não sei como ir na zona. Eu não sei, com criança aqui na cidade. Eu não sei. Não sei. Assim estão a me oferecer comida que eu estou a comer esses dias. Estão a me oferecer mesmo carvão, mesmo caril. Estão a me oferecer. Eu não tenho dinheiro. Claro, vamos tentar maneira como é que é. Então vocês subir aí, estar a vir aqui com criança, você vai sentar aí mesmo na cidade com criança, vai fazer o coelho que com criança aí na cidade. Vale a pena nós procurarmos aqui maneira você subir e estar a vir. Por outro lado, a Jaimita conta que o seu marido protagonizava roubos em residência e pede às autoridades policiais para a sua neutralização. Se ela fugiu criança, eu não sei. Mas a família dele falaram, ele ladrão deste. Há muito tempo ele ladrão. Baleamento de jovem na Plana Caniço B por agente da polícia que supostamente extorquia uma mercearia, revolta moradores. Exatamente nesta barraca onde tudo começou. Segundo os moradores do bairro da Plana Caniço B, agentes da polícia teriam vindo até aqui para poderem extorquir o responsável desta mercearia. O que não sabiam é que um jovem inocente teria sido então, ou viria a ser alvejado a tiro por um agente da polícia. Neste momento, eles pedem pela justiça, pedem pela responsabilização do agente que terá sim alvejado o cidadão. Eu quero justiça, porque meu irmão foi alvejado por causa daquele body store que está ali aberto. Nós não estamos a trabalhar em casa. Não temos nada, nem agora para falar, nem dinheiro de chapa não temos. Para nós irmos ao hospital. Meu irmão precisa de descartável. Enquanto ontem meu irmão não amarrava descartável, acordava de manhã e ia trabalhar para sustentar a filha, e a esposa, e a mãe. Sentir mal, de verdade. Uma pessoa tirar, é polícia que tirou tiro para a criança e depois lhe carregar de pé, partir dos Canjoanini até Milho Golfo de pé. Aquela que estão a fazer polícia não é bom para a população. Estou a pedir justiça, eu. Estou a pedir justiça, eu. Polícia! Só queremos justiça. Que aconteça de verdade, não sei o que está acontecendo na nossa zona. São polícia ou são bandidos esses que fizeram isso com o nosso irmão. É muito triste porque ele ainda é jovem. É muito triste que fizeram. Mas nós queremos ver eles aparecer na nossa cara. É isso que nós queremos ver, esses desgraçados que fizeram isso. Porque não são pessoas, são desgraçados de verdade. Os moradores lamentam o fato da polícia ser indiferente ao ocorrido quando chamado a se responsabilizar. E pior de tudo, o chefe da polícia comandante diz que ele arrancou a arma, enquanto aquele ali foi avaliado enquanto ele estava de passagem. Ele só nos deu o número a dizer que qualquer coisa, hospital, qualquer confusão, que nos informe, nós não vamos nos responsabilizar no caso. Mas até hoje, nem para eles virem ali em casa do do aleijado, até hoje ainda não vieram para ali. Há quem vai mais longe falando da má atuação da polícia na Plana Caniço B. Nós podemos filmar a beber mesmo com a polícia. Quando você bebe com eles, lhes paga a bebida, eles não vos pegam para o esquadro. Mas quando você nega de pagar a bebida, diz, vamos, dá lá dinheiro que tens.
você tem que pagar para não ir para a esquadra. Ou eles mesmos no caminho chegam lá e dizem, nos dá dinheiro, é que vão te deixar. Imagens de Dercio Vilanculos, Horácio Muxanga, para a TV Sucesso. Mototaxistas na cidade de Nampula acusam o chefe do posto administrativo de Moatala de efetuar cobranças ilícitas para levantar as suas motorizadas. De acordo com os operadores, tudo começa com uma ameaça de um comerciante somali. Segundo os denunciantes, o cidadão estrangeiro diz ter pago um valor ao chefe do posto administrativo de Matala para escoraçar os taxistas do local, onde estes exercem esta atividade há mais de 10 anos. Segundo os profissionais de taxi-mota. O que está acontecendo nesse cruzamento aqui, há dias, né? O dono desse estabelecimento aqui, que está a arrendar, chegou aqui, avisou alguns, tipo, estou a pedir para saírem, se vocês não saem, eu vou ao Conselho Municipal, vou pagar dinheiro para vocês retirarem à força. Nós aqui dependemos do mesmo lugar, e para além disso, o nosso pão sai daqui, e cujo eu recebo informações que o dono deste armazém aqui, e ele disse que decide que nos tirem neste lugar, que não nos precisa que nós vamos fazer táxi neste lugar. E acontece que desde há muito tempo, antes dele fazer armazém, loja, nós vínhamos fazendo aqui, nós dependíamos deste lugar. Ele uma vez que leva um valor, está ao município, e em cada vez mais a gente recebe notificações, presenças, intervenções que nós pudemos sair. Como não bastasse, nós não temos lugar outro onde podemos fazer táxi. E somente nós podemos estar aqui como um subsídio do costume que nós conseguimos nosso pão diário. Deste caso, contestam as ameaças à vinda de alguns polícias municipais a mando do tal chefe do posto administrativo de Matala, que ainda prevalece. Só que nós quando estávamos lá no posto, pediam que para nós levarmos moto tínhamos que depositar um valor. Que era 5.200. A TV Sucesso contactou o tal cidadão estrangeiro. Este negócio se pronunciar em torno deste assunto. Ainda no município de Nampula, moradores do bairro Na Pepina mostram-se agastados com a idilidade devido à falta de recolha de resíduos sólidos. Quem circula na zona da Unirovuma e na Pipini facilmente vê um monte de lixo, até que as bermas das estradas se transformaram em lixeira que dificultam, em muitos casos, a mobilidade de viaturas e pedestres. Como estamos a ver assim, o lixo até que a população não consegue passar aqui, porque o município não consegue vir tirar, até que já estava cheio, como está a ver aquele entulho aí, ele só veio, faz questão de acumular, nunca mais veio remover o lixo. Sim. E isso já faz há quanto tempo? Esse lixo aqui já está há 3 meses. Sim, já está há 3, 4, 5 meses esse lixo que está acumulado aqui. Essa situação está meio precária, né? Como estamos a ver, isso está a criar uma grande imundície e também cria mesmo cheiro. Isso perturba o próprio ambiente. E para também falar em termos dos as pessoas que vendem perto também do lixo, também se pode criar também doenças, como estamos a ver também a situação de moscas e tal, né? Isso também perturba um pouco o ambiente, assim como a alimentação, né? Essa é uma estrada pública dá acesso à Universidade de Rovuma, né? A antiga UP. Sim, então assim, as pessoas não têm como passar. E tempo de chuva, como é que é? Tempo de chuva não vale a pena. Acumula água aqui, sinceramente. Ok, costuma acumular água? Sim, acumula muita água. E para combater este cenário, estes moradores deixam uma sugestão aos gestores do Conselho Municipal de Nampula. Tudo é certo. Primeira coisa, contentor para o depósito de lixo. Segunda coisa também, quarto especial, né? Que pode ver ao horário de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Sim, para poder ter aquele controle, né? Aquele controle daquele lixo. As grandes partes das lixeiras a céu aberto, sobretudo a que dá acesso à Unirovuma, extinta UP, e a escola primária e secundária de Napipini, são as mais afetadas.
Trauzentes, vendedeiras, lamentaram a atual situação e afirmam recear doenças, sobretudo neste cenário pintado de cores de lixo. Já o Conselho Autárquico de Chimoio necessita de pouco mais de 150 contentores e 3 caminhões para facilitar a recolha de lixo. O edil João Ferreira reconhece que ainda constitui um grande desafio. Há dias a TV Sucesso reportou a fraca recolha de resíduos sólidos em alguns bairros, onde os munícipes queixavam-se da aparente inoperância da edilidade. Esta terça-feira, João Ferreira, edil de Chimoio, começou por reconhecer o problema, até porque há mais pessoas que pretendem fixar residência nesta cidade. Os desafios ainda são grandes, porque o nosso equipamento não temos muito equipamento para esse efeito, porque a cidade tende a crescer e nós também temos que acompanhar esse crescimento. Mas na medida dos possíveis, nós estamos a trabalhar diariamente para mantermos a cidade com uma qualidade aceitável no que diz respeito à limpeza. Para fazer face à demanda, o Conselho Autárquico necessita de 150 contentores e 3 caminhões e acredita-se que com estes meios todos os munícipes poderão ver seu lixo removido. Atender a demanda. Nós precisamos pelo menos mais uns 3 caminhões, e entre 150 mais ou menos contentores para nós sermos abrangentes a todos os sítios. Todos os nossos munícipes merecem os nossos trabalhos e nós não podemos trabalhar só num sítio ou só num bairro. Portanto, todos os bairros merecem a nossa atenção. Apesar do problema, o edil congratula os munícipes por não estarem a deitar o lixo no chão, principalmente no centro da cidade. Olhamos agora a página desportiva, onde a Seleção Nacional de Futebol de Praia já trabalha para defrontar o Egito na estreia do CAN no Senegal. Faltando alguns dias para o início da competição do CAN, a Seleção Nacional de Futebol de Praia prepara-se para defrontar Egito na estreia no Senegal. O treinador Abineiro Saka considera que o ambiente no grupo de trabalho é saudável e a força de vontade é bem visível no semblante dos jogadores. O espírito é muito bom, está todo o grupo motivado. É claro que com muita ansiedade de querer ver já o próprio CAN, mas acredito que os bons dias virão, que são os próprios dias de jogo. Neste preciso momento é um momento um bocadinho complicado para os atletas, porque a ansiedade está por maior, mas a motivação está muito grande, está em alto nível e vamos continuar a trabalhar. Por seu turno, os atletas mostram-se preparados e com a ânsia em obter bons resultados. Estamos a trabalhar pensando em cada jogo, em cada adversário, como ditou o sorteio. E estamos a trabalhar no sentido de fazer um bom jogo contra o Egito, que é o jogo de estreia. Na qualificação não estivemos a 100%, mas alcançamos o objetivo, que é a qualificação. Agora a equipe está motivada, tem uma crença alta, tem moral alta e, contudo, teremos bons resultados. No âmbito da Covid-19, o Saka frisou que até o momento não houve nenhum caso detectado. Temos que nos dar dos felizardos porque está tudo sob controle, os testes de Covid, todo mundo é negativo. Onde estivemos a fazer a vacina de Covid e esperemos que tudo continue da mesma forma. Hoje estamos num bom caminho, estamos numa boa preparação e pronto, vamos continuar a dar o nosso máximo. Lembre-se que Moçambique integra o Grupo B na fase inicial do CAN Futebol de Praia Senegal 2021. Está pautada a informação a esta hora, grata a si pela companhia. Conto consigo amanhã à mesma hora. Até lá, bom descanso.